Desses preparativos. E Remo também, né, foi praticamente pelo mesmo caminho aí na Série C. Pois é, o Remo estreou diferente do Paysandu dentro de casa, com apoio do seu torcedor, no sábado de muita água lá no Baenão, que acabou se transformando também, claro, entre aspas, em lágrimas pela derrota do Clube do Remo para o Volta Redonda, logo na estreia da competição. Vamos ver como foi. Quem ama, perdoa. Nunca essa frase fez tanto sentido para o torcedor do Remo que foi ao Baenão. Depois das decepções no primeiro semestre, era hora de estrear na Série C. Torcida presente e time em campo querendo o primeiro gol, com Silas. Mas quando Volta Redonda apareceu no ataque, foi com o eficiente MV. Um golaço no Baenão. O estreante Guilherme Cachoeira até se livrou bem da marcação de Wellington Silva, mas na hora do passe deixou a torcida chateada. Jaderson ficou com a bola e passou perto na finalização. Após o cruzamento, Silas perdeu uma ótima chance para o Remo. Líger, de cabeça, teve a oportunidade mais perigosa do Leão no primeiro tempo. Na volta do intervalo, uma das novidades foi Matheus Anjos. E ele acertou o travessão, mesmo sem ângulo para o chute. Depois dessa finalização, Marcelo Rangel fez uma importante defesa para o Leão. Na resposta do Remo, a zaga do Voltaço mandou para fora a chance do empate. O time da casa tinha a bola, mas não era tão contundente nas finalizações. A alternativa foi arriscar de longe, como nesse chute de Matheus Anjos. E no cruzamento de Silas, Ribamar por pouco não deixou tudo igual. Thales chutou cruzado e o goleiro Jean defendeu. E de tanto insistir, a bola clareou para Jaderson. Empate no Baenão. O momento que empolgou a torcida inspirou o time a arriscar vários chutes de fora da área. Primeiro com Pavani, depois com Jaderson. Aliás, ele foi o jogador mais participativo àquela altura. O chute colocado foi para fora. E Jaderson de novo colocou o goleiro para trabalhar. O Leão tentou e não fez. E após o escanteio, o Voltaço ficou na frente de novo. Pavani fez gol contra. Nesse lance, os azulinos pediram pênalti em Ribamar. O juiz não deu nada. E o Leão ficou na pior. Final Remo 1, Volta Redonda 2. A estreia no Campeonato Brasileiro dentro de casa era a chance do Remo fazer as pazes com a torcida depois da eliminação na Copa Verde e a perda do título estadual. Mas o Leão outra vez decepcionou e começou muito mal no principal objetivo deste ano. É um começo ruim. É um começo ruim. Falei para os jogadores, não podemos entrar em campo assim, senão será sempre difícil. E perdemos um jogo que tivemos todas as condições de ganhar. Dói, tem que doer, mas isso não tem que nos deixar fazer de lutar, de treinar e acreditar no que estamos fazendo. Deixemos de lutar, deixemos de treinar e deixemos de acreditar no que estamos fazendo. Olha, Fábio, aí para quem está em casa acompanhando a gente, essa derrota do Clube do Remo, eu, com todo respeito, coloco na conta desse senhor, do técnico paraguaio, o Gustavo Murínigo. Ele conseguiu piorar o que já tinha dificuldade no próprio Campeonato Paraense. E eu explico, tá? No Campeonato Paraense, os jogadores que correram por ele, pela equipe, pelo torcedor, por mais que não conseguiram um título de campeão paraense, mas que melhoraram a valência física, melhoraram o entrosamento, né? Mostraram ali, entender, né, o que é o Remo, o tamanho do Remo e a cobrança que tem. Simplesmente, numa estreia de Campeonato Brasileiro, ele promove estreia de jogadores que recém desceram do avião, recém chegaram a Belém, se soltarem aqui no centro da cidade, não sabem chegar ao Baenão, porque o trajeto é
deve ser de aplicativo ou motorista do hotel para o estádio Baianão, e lançar esses jogadores. Dessa forma, é como se a terra tivesse arrasada e eles iam resolver os problemas do Clube do Remo, principalmente de finalização. Inventar um Silas praticamente de centroavante, que é um dos piores rendimentos do ataque do Clube do Remo, e eu entendia que ele só estava sendo escalado pela condição física dele, não pela condição técnica e muito menos tática. Mas o Morínigo, que eu dizia antes de iniciar o Campeonato Brasileiro que a gente ainda não tinha tido tempo de avaliá-lo, porque ele não treina esse time, foi na garganta e a gente entende muito bem isso. Só que quando teve a semaninha para começar a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, fez umas escolhas e que começa errado, termina errado. Ou seja, o Remo não produziu nada em 45 minutos de jogo, que foi o primeiro tempo. No segundo, quando ele coloca esses jogadores que criaram mais identidade, tem mais entrosamento, aí sim o Remo vai fazer um esforço absurdo para conseguir fazer o gol, né? Bate num, bate no outro, chuta, perde gol e aí consegue o empate. Quando nós pensávamos que naquele desespero, no desafogo, ia fazer o segundo gol, consegue fazer um gol contra e perder esse jogo. E aí fica esse sentimento ruim, né, de estrear na competição. Ano passado, tomara que não ocorra, vamos bater na madeira aí para quem tem a superstição e o costume, o Remo perdeu 4 partidas. E a gente sabe onde o Remo foi parar. E agora o Remo sai para 2 jogos fora de casa seguidos, ou seja, vai ter que pontuar se quiser, nesse início de competição, estar sinalizando aos adversários que vai competir de forma interessante na Série C do Campeonato Brasileiro. É difícil, num esporte que é coletivo, você responsabilizar uma pessoa, mas nesse caso eu coloco e acredito na conta do Morínigo essa invenção que ele criou para estrear no Campeonato Brasileiro da Série C. E a diretoria do Remo já expôs que, mais uma vez, vai reclamar de arbitragem com a CBF, com a Federação Paranense de Futebol, por 2 lances que ela aponta que o árbitro errou. Um deles, nós mostramos a imagem há pouco, que o Breno destacou na matéria, que foi o lance em cima do Ribamar. A imagem vista do ângulo que nós estamos mostrando os melhores momentos, ela não te permite avaliar muito bem, mas a imagem da transmissão ficou muito claro que o Ribamar realmente sofreu pênalti na frente do árbitro, mas aí é o inferno do futebol brasileiro, é a Série C, não tem VAR, nem VER, nem VI, nem vovó para ninguém tirar, e tem arbitragens que com certeza vão ajudar o Remo nessa competição, sem o Remo talvez precisar, como também vão prejudicar a arbitragem brasileira, que na Série A já te deixa com uma pulga atrás das orelhas aí, imagina como o que a gente vai esperar de uma Série C ou até mesmo Série D do Campeonato Brasileiro. Nota ruim para o Leão nessa estreia. Agora o próximo jogo do Remo será no sábado contra o Atlético, que foi até Caxias do Sul, meteu 4 no Caxias e agora vai fazer a sua estreia dentro de casa. Boa sorte ao Remo, que o Morínigo possa escolher melhor dessa vez e o Remo possa fazer presente no jogo e fazer bonito.